O Hotel Palácio das Estrelas erguia-se, imponente e majestoso, no coração da cidade como um farol de luxo, iluminando o horizonte com uma promessa de requinte inacessível. Cada detalhe deste lugar era uma celebração de pompa e exclusividade. Suas paredes revestidas de madeira entalhada e pinturas de mestres, seus pisos de mármore italiano que pareciam captar a luz de uma forma quase sobrenatural, e o ar, sempre perfumado com flores raras e madeiras preciosas. Havia aqui uma aura de intemporalidade, onde a elite global se sentia segura na sombra protetora da opulência. Este lugar não era apenas um hotel, era uma fortaleza de status, um lugar onde as regras do mundo exterior pareciam suspensas e onde você era recebido não por quem você era, mas por aquilo que você representava. Servir aqui não era um luxo, era uma promessa feita nos códigos tácitos da sociedade de classes. Os visitantes chegavam lá em busca de muito mais do que apenas acomodação. Eles vieram em busca de um espaço onde cada desejo fosse antecipado, cada exigência satisfeita, sem nunca ter que se preocupar com as trivialidades do dia a dia. A equipe impecavelmente treinada soube navegar nesse estranho mundo de expectativas silenciosas e protocolos invisíveis. Mas para outros, aqueles que não deveriam passar por estas portas, o hotel tornou-se um lugar onde se sentia observado, julgado, quase invisível no próprio corpo. Era um mundo onde os códigos sociais eram sentidos de forma tangível e, por vezes, avassaladora. Naquele dia, porém, o que se esperava que fosse mais um dia tranquilo para os funcionários do Star Palace tomou um rumo inesperado. Uma mulher negra entrou no salão, uma figura calma e comedida, vestindo um simples casaco de lã e botas gastas. Tudo nela contrastava com o luxo suntuoso que a rodeava. Ela não era como os outros hóspedes, não era como aqueles que o hotel estava acostumado a receber. Seu cabelo estava penteado com uma simplicidade quase austera, um penteado que denotava mais pragmatismo do que desejo de brilhar. Seus olhos, porém, eram de uma calma gelada, precisos e aguçados, examinando o local com uma acuidade que não deixava espaço para indiferença. Aqueles que a observaram pela primeira vez consideraram-na uma estranha num mundo que parecia demasiado vasto e demasiado brilhante. Mas dentro dela residia uma dignidade palpável, uma presença discreta mas convincente que, embora não fosse óbvia para aqueles que não podiam ver, estava pronta para vir à plena luz. Ela caminhou em direção ao balcão da recepção, onde Julie, uma das jovens funcionárias, estava imersa na tela brilhante de seu telefone. Julie mal ergueu os olhos, ocupada navegando entre mensagens e notificações. Seu olhar encontrando de Amara foi apenas um lampejo de consciência antes de mergulhar de volta em sua pequena bolha digital. O hoteleiro estava acostumado a rostos mais familiares, rostos de fortuna e poder. Não era uma questão de desprezo, mas de rotina. Ela aprendeu a ignorar a si mesma neste ambiente luxuoso onde as distinções eram tão invisíveis quanto impiedosas. Olá, disse Amara com uma voz calma, mas que carregava um eco de firmeza no ar, como um vento gelado que passa sem pressa. Tenho uma reserva em nome de Amara Diallo. O nome pairou no ar com um leve cheiro de estranheza. Amara Diallo. Não era um nome que Julie reconhecesse imediatamente, nem um nome que parecesse corresponder à imagem de quem estava sentado neste hotel. A recepcionista, ainda imersa em suas preocupações digitais, respondeu sem sequer olhar para esse cliente aparentemente comum, esse rosto que se misturava à decoração. Sua reserva. Houve um pequeno problema com seu quarto, senhorita. Talvez você possa esperar um momento? Temos algumas verificações a fazer. A espera foi realmente necessária. A pergunta pairou no ar, mas Amara não deixou transparecer. Ela sentiu gentilmente, mas sua abordagem, ponderada e segura, traiu sua indiferença. Ela se afastou do balcão sem dizer uma palavra, como se esperasse que aquele momento acabasse assim, e caminhou em direção a uma cadeira de couro perto de um canto tranquilo do hotel. A comoção ao seu redor pareceu aumentar quando ela se acomodou. Os funcionários olhavam para ela de lado, os olhos piscando furtivamente, tentando entender o que a tornava diferente. Não era o seu rosto, mas a sua presença. Uma mulher negra neste hotel, vestida com simplicidade, tão calma quanto soberana. Ela não fazia parte da decoração, mas de qualquer forma estava tão presente quanto todos ao seu redor. E era isso que era perturbador. Murmúrios se espalharam silenciosamente entre os funcionários. Ela foi julgada primeiro por sua aparência, seu casaco simples, suas botas gastas. Não correspondia a nenhum padrão da clientela habitual. Mas, no fundo,
O que mais impressionava não era sua aparente simplicidade, mas o brilho subjacente de dignidade, o domínio calmo e inabalável que emanava dela. Ela não era uma mulher que procurava se encaixar ou ser aceita. Foi uma mulher que, de certa forma, obrigou as pessoas a reconhecê-la pelo que ela era, mesmo sem dizer uma palavra. E esse reconhecimento, inevitável, era o que os colaboradores, sobretudo os mais jovens, ainda não eram capazes de captar. Perguntavam-se, entre si, o que ela fazia ali, questionavam-se sobre a admissibilidade da sua presença neste espaço que lhes parecia reservado a uma determinada elite. Os minutos passaram, lentamente, e Amara ficou ali parada, imóvel, observando em silêncio, como se cada movimento, cada gesto, cada palavra ao seu redor fosse uma peça de um quebra-cabeça que ela estava resolvendo. Ela não parecia estar com pressa, mas sua paciência era de natureza diferente. Ela não estava esperando na ignorância. Ela esperou com plena consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Finalmente, depois de um pesado silêncio, Julie virou-se para ela. Seu sorriso, inicialmente estranho, tornou-se condescendente, numa tentativa de assumir o controle da situação. Ela se aproximou de Amara, hesitante, e olhou para ela com um olhar falsamente cortês. Você deve entender que nossa clientela aqui é muito seletiva, mademoiselle. Vou ter que pedir para você esperar mais um pouco. Vou ver se outro quarto está disponível. Talvez você possa ir ao bar enquanto espera? Amara levantou-se sem dizer uma palavra, mas desta vez um leve sorriso tocou seus lábios. Não foi um sorriso de submissão, mas um sorriso de silenciosa indiferença. Ela sentiu, como se aceitasse educadamente, mas sem emoção. Seus passos eram leves e ela caminhou lentamente em direção ao bar, sabendo que cada movimento, cada interação, cada não dito aqui já era uma declaração silenciosa de poder. No bar, o ambiente estava pesado de palavras não ditas, permeado de julgamentos silenciosos que pairavam no ar como uma névoa invisível. As paredes escuras e revestidas de painéis do bar pareciam se fechar lentamente em torno de Amara, cada olhar sobre ela como uma pedra acrescentando um fardo que ela carregava sem piscar. Ela estava sentada implacavelmente calma no balcão, seu casaco simples caindo em dobras perfeitas ao seu redor, o olhar fixo para a frente, como uma mulher que aprendeu a ignorar as explosões de indiferença dos outros. Ela pediu um café, uma bebida comum, mas para ela esse momento de silêncio foi quase uma forma de desafio silencioso em um lugar onde ela não deveria estar. O barman, um jovem de aparência nervosa, olhou furtivamente na direção de Amara antes de se mover. Ele parecia dividido entre o desejo de cumprir o pedido e um constrangimento palpável, como se a mera presença de Amara ali, naquele bar luxuoso, fosse uma anomalia com a qual ele não sabia como lidar. Ao colocar a xícara de café na frente dela, não lhe disse uma palavra, como se tivesse medo de incomodá-la, de ir contra a ordem tácita do lugar. Amara agarra a xícara sem perder a tranquilidade, consciente da distância imposta pela simples escolha de ali se instalar. Através do vidro do bar, os olhos dos clientes pousaram sobre ela, não tanto curiosos, mas escrutinadores, quase acusatórios, como se a sua própria existência perturbasse a harmonia cuidadosamente construída do lugar. No fundo da sala, alguns clientes habituais observavam a cena com uma curiosidade mal disfarçada. Eles murmuraram entre si, olhando para Amara como se ela fosse uma curiosidade excêntrica. Olhe para isso, seus olhos pareciam dizer. O que uma mulher negra está fazendo aqui, neste lugar? Eles estavam sussurrando, mas Amara podia sentir o peso dos pensamentos deles caindo sobre ela. Ela sabia que, na opinião deles, ela não se enquadrava na imagem do cliente típico. Ela não era uma mulher de elite, não era uma figura que se via neste tipo de lugar, onde a riqueza era medida pelo peso do perfume e pelo brilho das joias. Ela era uma intrusão silenciosa neste espaço de luxo e privilégio, e todos ao redor pareciam sentir isso. Foi então que um homem se aproximou do bar, um homem cujo ar aristocrático e andar confiante quase faziam misturar-se com a decoração. Tinha a aparência de um homem que esperava ser servido com uma reverência quase religiosa e sabia muito bem que o seu estatuto lhe proporcionava acesso inalienável à atenção de todos. Era François Delacroix, um membro proeminente do conselho de administração do hotel, um nome que soava como uma promessa de riqueza e poder. Seu rosto era marcado por uma arrogância palpável, e seu olhar, como uma carícia fria, buscava alvos fáceis de dominar. Ele era um homem reconhecido pela sociedade, um homem cuja reputação como Dom Juan e colecionador de luxo estava bem estabelecida.
Aproximou-se do barman com uma fluidez desconcertante, sussurrando algo para ele num gesto quase furtivo, mas suficiente para deixar a cena ainda mais tensa. O barman, visivelmente consciente da hierarquia implícita que se desenrolava diante de seus olhos, olhou furtivamente para Mara e depois murmurou com alguma hesitação: "Deixe-me servi-la. Esse não é o tipo de pessoa que você deseja ter em mente durante seu serviço." O barman pareceu tremer ligeiramente ao dizer essas palavras, como se a ordem viesse de uma autoridade superior. Ele rapidamente se virou, anotando um pedido em outro lugar, mas seu olhar permaneceu pesado com uma forma de desconforto que ele não conseguia esconder. François, por sua vez, não tinha intenção de deixar a situação sem solução. Com um sorriso altivo, quase divertido pela ambiguidade da cena, dirigiu-se diretamente a Mara, um gesto de superioridade claramente visível no seu tom. "Um café, certo? Não é uma bebida que você normalmente pede em um lugar como este", ele disse, seu sorriso se alargando e se transformando em um sorriso de escárnio condescendente. Ele não estava realmente esperando uma resposta. Sua frase foi uma afirmação, uma verificação de sua ideia preconcebida sobre pessoas como ela. Mas Mara, com uma lentidão quase calculada, virou a cabeça para ele. Seus olhos encontraram os dela, congelados, determinados. Um momento de silêncio instalou-se entre eles, um espaço suspenso onde as palavras, antes mesmo de serem ditas, já pareciam carregadas de uma tensão palpável. "Por que então?" Ela respondeu com uma voz calma, mas afiada. "Porque não pareço com os clientes habituais. Você tem tanta certeza de que não posso estar aqui, certo?" O olhar de François congelou por um momento e uma ligeira mudança ocorreu em seus gestos. A resposta de Mara o pegou de surpresa. O que ele considerava uma simples observação sobre a sua própria percepção do mundo foi agora confrontado com uma verdade que ele não tinha previsto. Seu sorriso vacilou ligeiramente, mas ele tentou manter uma fachada de superioridade. "Venha, senhorita, não estamos acostumados a ver pessoas como você neste lugar", respondeu ele, fingindo uma gentileza que mal mascarava a arrogância subjacente. "Talvez você tenha ido ao lugar errado." Ele acreditava firmemente que suas palavras seriam suficientes para estabelecer uma espécie de ordem, para lembrar a todos o seu lugar. Mas Mara, sem perder a calma, respondeu de uma forma que fez a postura de François vacilar. Não fui ao lugar errado." "Por outro lado, parece que você escolheu a pessoa errada", ela respondeu com uma clareza desconcertante, deixando as palavras pairarem no ar como cacos de vidro. Foi um golpe preciso. Um golpe mais profundo do que qualquer coisa que ele havia previsto. François, apanhado de surpresa, viu-se incapaz de responder imediatamente. Seus olhos procuraram uma saída, uma maneira de recuperar o terreno, mas o silêncio que se seguiu apenas tornou mais óbvia sua tentativa fracassada de manter o poder nesta conversa. Mara não estava lá apenas para existir neste espaço. Ela estava lá para lembrar a todos que as fronteiras invisíveis que separavam as pessoas eram muitas vezes tão frágeis quanto as paredes douradas dos hotéis. Poucos minutos depois, Julie finalmente chegou, com o rosto levemente marcado pela ansiedade, embora seu esforço para esconder sua frustração fosse palpável. Seus passos apressados atraíram, mas ela tentou adotar uma expressão profissional. "Senhorita Diallo, sinto muito por esse atraso", disse ela com voz hesitante, como se cada palavra lhe escapasse com dificuldade. "Encontramos um quarto, mas receio que seja um pouco mais rústico do que você esperava." Mara, ainda sentada, levantou-se lentamente, a altura de sua figura desenhando uma presença imponente na sala. Seus olhos pousaram em Julie com uma clareza implacável, desprovida de qualquer emoção superficial. "Julie, você está errada. Eu não quero este quarto. Eu sou o proprietário deste hotel. E isso me parece uma lição que você e seu colega deveriam aprender." As palavras de Mara soaram como um sino, rompendo o ar denso com uma tensão silenciosa. Um silêncio repentino, quase palpável, invadiu a recepção. As paredes também pareciam suspensas pelo que acabará de ser dito. François, que até então não tinha abandonado seu posto de observador, caiu na gargalhada, convencido de que Mara estava a brincar. Para ele, tal afirmação era tão absurda quanto dizer que o hotel pertencia a um fantasma. Ele encolheu os ombros, seu sorriso mesquinho traindo sua dúvida. Mas Mara, sem perder um segundo de sua dignidade, tirou calmamente um cartão de visita de couro discretamente elegante e entregou a Julie com um gesto fluido.
Este simples gesto, impregnado de calma e certeza, desestabilizou completamente o ambiente. Se você não acredita em mim, pode ligar para a sede. Este cartão permitirá que você fale diretamente com uma de minhas assistentes, disse ela em voz baixa. Julie, com as mãos tremendo ligeiramente, pegou o cartão com visível hesitação. Ela o revirou nas mãos, observando a simplicidade do objeto, mas também a firmeza que emanava de Amara. Tudo em sua postura indicava que ela não estava ali por acaso, e Julie, embora confusa, sabia que sua vida acabará de tomar um rumo inesperado. Ela correu para o telefone, os olhos de todos os presentes caindo sobre ela, cativados pela cena. Os segundos que se seguiram pareceram se estender como minutos. O barman, ainda observando a cena sem intervir, esperou quase ansioso, assim como os hóspedes do hotel que, intrigados, acompanhavam cada movimento com atenção crescente. Era como se esta simples troca fosse desvendar uma verdade há muito reprimida, uma verdade que todos, sem ousar nomear, sentiam pesar sobre todo o sistema. Alguns momentos depois, Julie desligou rapidamente. Seu rosto havia mudado de cor, passando de um tímido tom de vermelho para uma palidez lívida, como se o ar que ela respirava de repente tivesse se tornado mais denso. Ela lentamente se virou para Mara, seu olhar cheio de confusão e arrependimento. Essa senhorita Diallo. Eu não sabia. Foi um erro da minha parte, um grande erro. Amara olhou para ela, seus olhos eram de um azul claro e profundo como um céu sem nuvens, insondáveis, mas cheios de sabedoria silenciosa. Ela não parecia zangada ou mesmo desapontada, apenas decidida. Você me julgou sem saber quem eu sou. E você julgou rápido demais. Talvez isso lhe ensine a nunca julgar alguém pela aparência, disse ela, com a voz um sussurro firme, mas desprovida de amargura. A lição tinha acabado de se desenrolar de forma bastante simples, mas atingiu mais forte do que qualquer censura. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. François, que não deixava de se sentir superior nesta situação, sentiu-se subitamente apanhado numa armadilha da qual não tinha consciência. Envergonhado com o rumo dos acontecimentos, ele tentou se endireitar, mas seu sorriso se contorceu com uma vergonha repentina. Eu sinto muito, senhora, ele gaguejou, virando-se para Mara, com vergonha escorrendo por suas palavras. Agi incorretamente. Mas Amara, ainda calma, balançou a cabeça suavemente. Seu sorriso não era daqueles exibidos para marcar uma vitória, mas sim um sinal de compreensão. Ela sabia que a humildade às vezes poderia vir da humilhação, mas que a verdadeira lição estava no que viria a seguir. Nunca é tarde para aprender. E espero que você aprenda com isso, disse ela, com a gentileza de uma onda que, sob sua superfície calma, esconde uma força indomável. Os dias seguintes foram um ponto de viragem para o hotel. Amara, longe de se gabar do seu poder ou da sua posição, preferiu agir de forma discreta, mas eficaz. Ela decidiu reorganizar certas práticas que, até então, alimentavam uma cultura de privilégio e preconceito neste espaço. Ela insistiu que todos os funcionários recebessem formação sobre diversidade, inclusão e como tratar cada cliente com o respeito que merecem, independentemente da sua aparência ou estatuto social. As mudanças foram sutis, mas constantes. Aos poucos, os funcionários começaram a entender que o hotel não deveria oferecer apenas quartos luxuosos ou atendimento impecável, mas também um ambiente onde cada hóspede se sentisse respeitado, apreciado por quem era e não pelo que representava aos olhos dos outros. Quanto a Mara, ela voltou ao seu escritório, serena e ereta, com aquele mesmo leve sorriso que não parecia indicar triunfo, mas sim profunda satisfação. Ela sabia que suas ações tiveram mais impacto do que 1000 discursos. Ela não precisava de validação externa. Ela havia feito seu trabalho, não como uma intrusa, mas como aquela que era a verdadeira força por trás do Star Palace. A proprietária invisível, mas onipresente, havia feito seu lugar, e nada poderia apagar isso.